Wolf Messing é uma figura lendária e ao mesmo tempo difícil de compreender. Certa vez, durante uma das suas apresentações, deparou-se com algo tão terrível que depois disso, se recusou a realizar experiências relacionadas com a invocação de espíritos. Estava convencido de que existe uma linha tênue entre os mundos, que só pode ser ultrapassada com muita cautela. Há portas que é melhor não abrir, dizia, e os seus alunos compreendiam perfeitamente que por detrás dessas palavras estava uma experiência que não pode ser explicada pela lógica. Era chamado o homem que vê o que permanece inacessível aos outros. Desde a infância que Wolf demonstrou capacidades invulgares, a capacidade de ler mentes, prever acontecimentos e influenciar as decisões dos outros. Estes dons inspiravam admiração e medo. Uns consideravam-no uma fraude, outros um verdadeiro profeta com um conhecimento que ia para além da percepção humana comum. Apesar de todo o seu poder místico, de uma coisa tinha a certeza: o mundo dos mortos não se destina aos curiosos. Messing afirmava que para além da vida existe uma outra dimensão, cujo acesso pode ter consequências imprevisíveis. Alertava que um desejo excessivo de penetrar neste segredo pode levar a resultados irreversíveis. Dizia aos seus alunos com severidade e sem opções: se ultrapassarem esta linha, desaparecerão para sempre, porque não há volta a dar. Estas palavras não eram apenas um aviso, mas uma expressão de confiança de um homem que sabia muito mais do que aquilo que parecia. Wolf costumava dizer que sentia repetidamente um toque do invisível. Wolf foi sempre cauteloso, consciente de que a curiosidade poderia ser um erro fatal. Messing nunca contactou os mortos, ou assim afirmava quando o público dos seus concertos perguntava sobre a existência da alma ou o que acontece após a morte. Wolf respondia evasivamente. Alertava aqueles que lhe pediam para estabelecer contato com outros mundos que isso era perigoso. No entanto, perto do fim da sua vida, as vozes pareciam vir de muito longe e pertenciam àqueles que tinham deixado este mundo. Uma das histórias mais misteriosas associadas a Merkulov foi o que aconteceu numa das suas sessões. Um homem da plateia fez uma pergunta, e o clarividente, após uma breve pausa, disse que a mãe deste homem estava ali no salão e que o seu pai tinha morrido durante a guerra. Mas a história não ficou por aqui. Mais tarde, após o acontecimento, o próprio Messing encontrou este visitante e disse que o seu pai estava a pedir paz e aconselhou-o a visitar o seu túmulo. Chegou a dar o nome da aldeia, sobre a qual não tinha informações. Poucos dias depois, este homem foi até lá e encontrou o nome do seu pai na laje de uma vala comum. Wolf considerava a morte não um fim, mas uma transição, pelo que, mesmo após a morte da mulher, falava dela como se estivesse viva, como se tivesse acabado de sair de casa por um breve período. Salientava que a vida é uma experiência única e que o que nos espera do outro lado nunca poderá ser substituído. Muitos admiravam o seu dom da clarividência, mas ele admitia honestamente que as suas capacidades não excediam qualquer trabalho profissional. Afinal, é sempre possível escapar às circunstâncias, mas é impossível escapar a si mesmo. Era isso que muitos atribuíam um encanto que emanava do seu talento. Muitas pessoas confiavam em Wolf incondicionalmente. O próprio Messing admitiu que por vezes via coisas que o obrigavam a mentir até as pessoas mais próximas. Quando Wolf estava na Polônia, foi abordado por um conhecido que tinha perdido um objeto muito valioso. Pediu a Merkulov que o ajudasse a encontrá-lo e prometeu uma recompensa substancial em caso de sucesso. Wolf tinha certeza de que o objeto tinha sido roubado por um dos criados e, para revelar o criminoso, recebeu uma lista de todos os criados. A tarefa do vidente era passar o dia inteiro na casa e ler os pensamentos dos moradores, e o dono não queria que alguém soubesse o que tinha acontecido. Messing ia para todo lado com um álbum e um lápis, fingindo ser um artista. Em vez de esboços, anotava os pensamentos dos empregados, que eram muito diferentes. Alguns deles pareciam de tão indecentes que o rosto do vidente corou. O dia estava a chegar ao fim, mas não conseguia encontrar qualquer vestígio do ladrão. No dia seguinte, a mulher do proprietário e a sua empregada chegaram à casa. Olhando para a criada, Messing percebeu que a busca tinha terminado. Notou também que ela estava de luto pelo que tinha feito e decidiu fazê-lo por desespero. Acontece que o pai da criada estava gravemente doente e todas as poupanças da família foram gastas no seu tratamento. Os pais da menina estavam numa situação difícil e foi por isso que ela decidiu roubar, mas depois arrependeu-se, vendo as consequências das suas ações. Procuraram o item desaparecido por todo lado
revirando a mansão inteira. Mais tarde, a rapariga percebeu que era impossível plantar o item secretamente, pois isso despertaria imediatamente as suspeitas do dono. A história da rapariga comoveu Wolf e o vidente prometeu ajudá-lo. Decidiu plantar pessoalmente a joia em algum lugar invulgar e depois encontrá-la com a ajuda dos seus dons. No entanto, Wolf compreendeu que o dono do edifício iria começar a investigar as circunstâncias, e então fez o seguinte. Um dos empregados tinha um filho com problemas mentais. Wolf presumiu que o dono não responsabilizaria o pobre rapaz. Quando o culpado foi encontrado, a vidente escondeu o objeto num pote de mel para reforçar a ilusão do caso. Outros itens também foram colocados ali. Um dedal de prata, uma colher de chá e outros pequenos itens que enchiam aquele peculiar depósito. Agora, causava a impressão desejada e parecia impressionante. Um pequeno e inocente truque veio mesmo a calhar. Com a ajuda deste truque astuto, a vidente salvou a rapariga e conseguiu encontrar o objeto perdido. Muitos anos se passaram, e Messing reencontrou a criada numa das suas apresentações. Reconheceu-a imediatamente, pois ela estava sentada na segunda fila, segurando um grande ramo de rosas no colo. Como o próprio disse, após o espetáculo, a rapariga entregou-lhe as flores e saiu rapidamente. Mas ele conseguiu perceber que estava tudo bem com ela. A percepção de que tinha tomado a decisão certa na casa trouxe-lhe grande prazer. Que truques incríveis e estranhos tinha o vidente de realizar para, por vezes, mentir. Certa vez teve de recorrer à mentira para salvar o seu próprio irmão da prisão, que tinha caído nas garras de vigaristas. Wolf tinha frequentemente de esconder a verdade, mesmo durante as suas próprias apresentações, especialmente durante os tempos turbulentos da guerra. Na década de 1940, muitas pessoas chegaram ao poder e muitos procuraram assistir aos seus discursos para saber o destino dos seus entes queridos. Nessa altura, Messing seguia a regra estrita de dizer às pessoas apenas coisas boas, incutir esperança e acreditar em milagres. Ele próprio disse: não podia privar as pessoas da esperança, por isso, com outros videntes, por vezes era obrigado a dizer coisas não totalmente verdadeiras, mesmo a parentes e amigos, cujos parentes tinham desaparecido sem deixar rastro. Quando as suas mentiras foram reveladas, muitos ficaram ofendidos, mas ele não podia olhar nos olhos de uma mãe, privá-la da esperança e dizer que seu único filho tinha morrido. Um dos seus familiares lembrou-se que as más notícias podiam esperar. Wolf Messing sabia a data exata da sua morte. Numa carta, Sor Franz Abel escreveu: partirei daqui a 54 anos, 5 meses e 18 dias. Serão 11 horas da noite. Mas não tenho medo, porque a morte não é o fim, mas o princípio de uma nova existência. Em raras cartas e entradas de diário, Messing partilhou seus pensamentos sobre a natureza eterna da consciência humana, a fé em Deus e o que o fez afastar-se do Todo-Poderoso, e depois creia novamente. Lembrou que seus pais eram muito religiosos. Messing imaginava Deus como severo, mas honesto, exigente e justo. Ele disse: claro, cresci como uma criança religiosa. Aos 9 anos, um rabino aconselhou os meus pais a enviarem-me para uma instituição de ensino para educação espiritual. Essas palavras refletem a profunda ligação de Merkulov com a fé e a espiritualidade desde a infância. Este plano agradou a todos, menos a mim. Rejeitei a ideia resolutamente. Os meus pais tentaram convencer-me, mas as brigas diminuíram gradualmente. E precisamente nesses dias, aconteceu-me um acontecimento incrível, no qual eu acreditava há muito tempo. Já à noite dentro, o padre Mércula mandou-me à loja. Quando terminei a tarefa e estava a regressar à casa, reparei em alguém na estrada, na escuridão. O pequeno Messing confundiu-o com um mensageiro do céu e declarou em voz alta: vim do alto para lhe dizer que a sua vida está destinada a servir a Deus. Ele aguarda as suas orações. Wolf ficou tão impressionado com o que viu que perdeu imediatamente os sentidos. Quando recuperou a consciência, viu os olhos ansiosos dos pais, mas não disse nada sobre o que tinha vivido. Então, Wolf deveria tornar-se um profeta, e teve de obedecer. No entanto, mais tarde, durante os seus estudos, conheceu o mesmo mensageiro, que se revelou um homem simples. O padre Mercula pagou-lhe para desempenhar o papel de mensageiro celestial. Wolf disse: acontece que o meu pai me enganou. Se a pessoa mais próxima é capaz de tal mentira, em quem posso confiar? Isso significa que tudo o que foi ensinado não deve ser acreditado?
Portanto, Deus não existe. Afinal, ele não teria permitido tal injustiça se fosse honesto e justo. Wolf Messing decidiu fugir da escola e dos pais, mas os bolsos estavam vazios, assim como o estômago. O fugitivo ia resolver o primeiro problema, partindo a caneca para onde os paroquianos atiravam os donativos. Mas nela havia muito pouco dinheiro. Foi assim que contou a história. Durante esse período fiz coisas terríveis, justificando-as com as palavras: se Deus não existe, então agora tudo é permitido. Assim fui à estação de comboios. No caminho vi o campo de outra pessoa, desenterrei algumas batatas, fiz uma fogueira e assei as na brasa. Depois de comer, cheguei à estação e apanhei o primeiro comboio com destino a Berlim. Como não tinha dinheiro suficiente para a passagem, enfiei-me debaixo de um banco no vagão. O comboio começou a mover-se, logo a porta do vagão se abriu e aconteceu aquilo que eu tanto temia. Foi assim que o próprio Messing descreveu o acontecimento. O condutor entrou no vagão, olhou para debaixo do banco e disse: "Rapaz, a tua passagem." Tirei um pedaço de jornal do chão e, com a máxima confiança, entreguei-lhe o pedaço de papel sujo, querendo que o confundisse com uma passagem. Passaram alguns instantes e a passagem foi perfurada. O condutor perguntou-me por que é que eu viajava debaixo do banco com um bilhete, e foi assim que a minha capacidade de sugerir se manifestou pela primeira vez. Em Berlim, Wolf conheceu o psiquiatra Franz Abel, que foi o primeiro a tratá-lo por clarividente. Abel dizia constantemente a Merkulov para desenvolver as suas capacidades e não os deixar desaparecer. Wolf recordou que para isso ia ao mercado todos os dias e tentava ler os pensamentos das vendedoras, ficando surpreendido e começando a acreditar na existência do Criador. Mas agora o Criador parecia-lhe completamente diferente. Ele disse: "Perguntaste-me se acredito em Deus. Honestamente não acredito nessas imagens patéticas do Criador que as religiões criam. Apenas sei que ele existe, mas não é nada como o descrevem. É retratado em pinturas, mas é impossível conhecê-lo e imaginá-lo. Para ver tudo, o planeta está para além do poder de qualquer um fazer de uma só vez." Wolf Messing possuía o dom único de prever a morte, incluindo o dia, a hora e as circunstâncias exatas da morte. Chamava este dom a sua maldição pessoal. Na noite anterior à sua morte, Messing passou a noite sozinho, recusando o convite dos amigos para o apoiar. Disse que precisava de estar sozinho por causa de uma conversa importante. O médium nunca revelou com quem estava exatamente a falar. O segredo permaneceu. De manhã, já no hospital, Wolf parecia completamente diferente. O seu olhar estava baço, a voz baixa e fraca, como se as suas forças o tivessem abandonado. Antes de partir, escreveu um bilhete afirmando que partiria sem dor. Recentemente, a sua carta de suicídio, que não conseguiu enviar, foi encontrada nos arquivos de Merkulov. Os investigadores, após lerem atentamente a mensagem, ficaram chocados. O grande clarividente descobriu nela o verdadeiro segredo da vida após a morte. Na carta, explica que não há necessidade de ter medo, pois não estamos aqui no sentido habitual. Na verdade, existimos na consciência de Deus, e todos os que já partiram continuam a viver noutras dimensões. Cedo ou tarde, todos nós os voltaremos a encontrar. Escreva nos comentários se concorda com este ponto de vista do excepcional médium. Não se esqueça de gostar e subscrever o canal para não perder novos vídeos. Obrigado por assistir, desejamos-lhe uma vida longa e bem-sucedida.